Então vamos começar. Antiguidade Oriental. Hã, a gente falou na última aula, né, vamos só dar um recap aqui do que a gente falou na última aula. A gente falou sobre pré-história, e a gente conversou bastante sobre muitas coisas, né. A pré-história ela é muito longa, são, mais ou menos 70.000 anos atrás, e é muito tempo, né, considerando que a gente está em 2026, a partir da contagem, né, do nascimento de Cristo, se a gente conta 2026 anos até agora, tudo que a gente tem, né, desde o ano 1, que tem 70.000 anos atrás, né, no passado. Então, é muito tempo, é muita história. E eu não lembro quem estava na última aula, mas tinha uma galera legal lá. E a gente falou sobre é, três revoluções principais que aconteceram na pré-história. Né? A gente primeiro problematizou a temática pré-história, pensando na pré-história sobre uma perspectiva mais crítica e olhando para a pré-história e pensando por que a gente chama de pré-história? Significa que ela vem antes da história? Significa que não tem história? Então a gente pensa muito na. A gente pensou bastante nisso, a gente conversou bastante sobre isso e chegamos à conclusão dos autores que eu trouxe pra gente dar uma lida, que foram dois historiadores famosíssimos. E os dois falam que, na verdade, a gente não pode dizer que a pré-história é sem história ou que a pré-história não tem história, porque quando a gente fala de pré-história, a gente também fala de história, né? São povos que tiveram. ah, Quais foram os autores? Eu tô conseguindo, eu tô botando, gente, tá vendo aqui na tela. A gente falou de dois autores, dois historiadores muito famosos. O primeiro foi, né, a gente tentou pensar numa definição do termo, do conceito história. Então, primeiro a gente usou o conceito mais clássico da historiografia, que é o Mark Bloch. O nome dele eu escrevi aqui no chat. Desculpa, gente. O Mark Bloch, ele foi um historiador bem pioneiro no que a gente fala que ele revolucionou a nossa função como historiadores, né? E ele passa a pensar a história de uma perspectiva de que a gente não estuda só o que aconteceu no passado, né? É olhar a história para além do que a gente entende como acontecimentos do passado, coisas que aconteceram no passado, né? Porque se a gente estuda só os eventos no passado, o que a gente está fazendo, na verdade, né? A gente estuda o que exatamente, né? Qual é o propósito desse estudo, dessa análise? Então, o Mark Bloch, ele fala que a história, ela é, na verdade, é, o estudo, né? Ele é o estudo dos homens no tempo. Então, ele é o estudo da ciência dos homens no tempo. Que a gente vai, na verdade, ao invés de a gente ficar falando que a história é o estudo do passado, o estudo do que já passou, o estudo do que é antigo, a gente vai pensar a história sob uma perspectiva de sociedade, né? Porque se eu estudo o homem no tempo, eu estudo o homem em sociedade. Então eu estudo o homem em sociedade e eu penso que a história, a partir, né, da análise do Mark Bloch, a gente pensa que a história, ela na verdade, o estudo das influências do homem presentes no tempo e como que o homem presente no tempo influencia no mundo, né, em sociedades, de uma forma generalizada, né, como humanidade. Por isso que ele fala homens, né, uma coisa antiga. A gente acabar generalizando a humanidade como só homens, mas é basicamente isso. E aí a gente estuda também outro historiador, né, que é o Yuval Noah Harari. E o Harari, ele, né, tem um livro muito legal. Eu falei que eu ia pegar, né, pra gente ver o livro. Tá, 1 milhão de votos. O livro que eu usei, né, pra gente falar bastante sobre pré-história, sobre a perspectiva do Harari, que é uma perspectiva muito legal, foi o. Deixa eu pegar, gente, tô um pouco agoniada, peraí. Será que vai aparecer eu levantando? Vai. Minha blusa do My Chemical Romance. Ahn, então, ai, sim! Amo muito! Então, o livro do Harari que eu usei pra gente falar sobre na aula passada foi esse aqui, ó, que é Uma Breve História da Humanidade, falando sobre os sapiens, e ele fala da perspectiva da humanidade
partindo do Homo sapiens, né? E como que a gente pensa nessa humanidade a partir da existência, da evolução humana, etc. Então, ele tem várias perspectivas muito interessantes, que a gente falou bastante disso na última aula. E eu falei bastante sobre o Harari, porque ele define, a partir da análise do Bloch, porque o Bloch ele é ali em 1940, né, que ele fala isso, que ele fala que a história é o estudo da ciência dos homens do tempo. O Harari, ele já lá em 1970, ele fala isso, ele pega essa ideia do Bloch, né, porque o Bloch ele revoluciona a forma como os historiadores trabalham. Ele pega essa ideia do Bloch e ele diz que a história, ela é os estudos do homem em sociedade, né? Então, como que a gente estuda a humanidade? A partir das sociedades, a partir da formação de grupos sociais, de comunidades, senso de comunidade. E aí, partindo disso, o Harari, ele define a pré-história, né? Que ele também problematiza. Ele define a pré-história a partir de três grandes revoluções, né? E não só a pré-história, né? Ele define a história como no momento atual, né, a atualidade, como fruto de três grandes revoluções. Que revoluções foram essas? A primeira revolução que ele menciona é a revolução cognitiva, que acontece 70 mil anos atrás, que é quando o homem ele passa, né, a desenvolver habilidades cognitivas, habilidades de relação entre si, onde os homens passam a viver em grandes grupos. A sociedade deixa de ser, né, na verdade, a sociedade passa a existir porque os homens deixam de ser seres individuais e eles passam a ser seres coletivos, né? E isso é fruto da revolução cognitiva que o Harari menciona. Dentro dessa revolução cognitiva acontece um monte de coisa, não só a formação de grupos, só que a formação de grupos ela vai caminhando, né, com mitos, com a criação, né, de religiões, o que aumenta o estímulo de coletividade, o estímulo de ação em conjunto desses povos, que aí eles carregam ele até chegar na segunda revolução que o Harari fala, que é a revolução agrícola. A revolução agrícola é quando a humanidade deixa de ser nômade e os seres humanos passam a ser seres sedentários, né? A gente começa a ter uma ideia de casa, uma ideia de terra. Então, a plantação, o plantio, ele começa nesse momento. Então, como os tempos do Harari, eles são muito grande, né? Então, a primeira revolução cognitiva foi há 70 mil anos atrás, né? A primeira revolução, que é a revolução cognitiva, foi há 70 mil anos atrás. A revolução agrícola é 12 mil anos atrás. E a próxima revolução que ele menciona é a revolução científica, que vem só 500 anos atrás. Então, ela é bem recente. Então, a revolução agrícola, ela finaliza o período pré-história e ela inicia o período da antiguidade. Então, quando a gente fala de antiguidade oriental ou antiguidade, ponto, né, a gente está principalmente falando aí de mais ou menos esse período da Revolução Agrícola, né? Um pouquinho depois, claro, né? Mas são 12 mil anos, então a gente pensa lá, talvez uns 5, 4 mil anos antes de Cristo. Então a gente pensa na antiguidade como esse momento onde as sociedades ainda eram muito agrícolas, mas elas já eram sociedades, né? Já existia um grande número de pessoas que viviam em lugares juntos, existia o senso de coletividade, existia um senso grande das religiões, né? A participação religiosa na formação dessas sociedades era fundamental, então isso também era uma realidade. Então, quando a gente pensa em antiguidade oriental, a gente tem que pensar nela como. Caiu clicando. Acho que agora foi. Foi. A gente pensa na. Eu queria voltar a ver vocês. Vocês não, né? Eu. Ai, que egocêntrica. Quero ficar dando aula me vendo. Mas é porque eu fico. Sem me ver, eu fico achando que eu tô horrível. O que tá aí, né? Se eu tiver feia também, não tô aqui pra isso. Mas eu fico falando, fico pensando, nossa, eu não tô me vendo. Então eu devo estar dando aula, tipo, fazendo muita careta. Enfim, eu tô conseguindo me ver. Vou olhar pra algum lugar, gente. Acho que eu vou ficar um pouco incomodada, vou ficar meio assim. Vamos lá. Então, a gente pensa nesse trajeto da pré-história para a antiguidade, né? O que causa essa
O que causa vocês rindo? Ai. É isso, gente, não dá, é muito difícil dar aula sem olhar pra ninguém. E o pior é que tem uma foto de um cantor de K-pop bem atrás da câmera do meu computador. E aí eu tô dando aula olhando pra ele. Parece que o Jongin do Stray Kids tá nessa aula de. Eu tô dando aula pra ele. É isso, ele tá bem aqui, assim. É, enfim, tá eu, o Jongin aqui do Stray Kids, assistindo aqui a aula. É isso. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. Aqui. Ele fica me olhando dando aula. Vou deixar ele aqui pra eu continuar dando aula olhando pra ele. Show. Ahn, então vamos lá. Vamos pensar dessa transição da pré-história para a antiguidade. O que que muda, né? O que que muda a partir do momento que a gente começa a parar de pensar em pré-história e a gente começa a pensar em antiguidade? Então, a primeira coisa que acontece é que quando a gente se junta, né, ali no na Revolução Agrícola, muitos os grupos começaram a ficar maiores. A gente começa a pensar em coletividade. Então, sociedades vão nascendo. A gente começa a ter regiões onde as pessoas fazem plantação. Então, as sociedades começam a crescer, né? Uma coisa meio ainda. É bem uma coisa meio tribo, sabe? Cada um na sua coisa. Mas ainda num senso de coletividade, né? De sociedade. Então, a gente pensa que isso foi bem no início da Revolução Agrícola. Então, lá no início, eles começaram ali a se juntar e formar cada vez maiores grupos unidos com propósitos parecidos, sejam eles religiosos, sejam eles espirituais, enfim. Só que tem um momento que esses grupos começam a ficar imensos. Esses grupos começam a ficar em proporções muito grandes, surgindo o que a gente entende como Estado. Claro que não é Estado como um Estado que a gente vai ver, né, ali século XV, século XVI, século XVII. Então não é esse Estado ainda, mas sim, é um Estado, né? Existe uma ordem interna, existe uma liderança, existe uma coletividade, uma sociedade. Então surge o Estado. Então, o Estado como ideia, né, um grande grupo, um grande império, enfim, uma grande tribo, ela surge e a religião passa a ser cada vez mais importante, né? Então, a gente pensa nessa transição da pré-história para a antiguidade como sociedades cada vez maiores, formando estados, né? Coisas numa proporção de estado. A religião ela vai se solidificando e sendo cada vez mais importante para a manutenção desses estados, né? Para a existência deles. E o que a gente falou na última aula também, que é o que tradicionalmente a historiografia chama de fim da pré-história e o início da história, né? Que é quando a escrita surge. Então, como assim? A escrita surge e só por isso, a partir daí que é a história? Foi uma discussão que a gente teve na outra aula. E a gente chegou à conclusão que não, né? Existe história antes da escrita. Mas é nesse momento, né? Entre a pré-história e a antiguidade, que surge a escrita. É muito difícil a gente dizer que a escrita ela aparece em momento tal, no lugar tal, na região tal, porque ela aparece de forma. Ela é um movimento que acontece em várias regiões diferentes. Em todas essas regiões surgem a escrita surge como uma forma ali. Enfim, de cada uma dessas sociedades, desses estados. Então, a gente tem aí várias representações de surgimento da escrita. Mas, enfim, o surgimento da escrita é importante para a gente entender essa transição da pré-história para a antiguidade. E também as grandes obras, né? Porque essas sociedades antigas, esses estados antigos, eles tinham estruturas monumentais, né? O Egito Antigo é um período, é uma região importante da antiguidade. E, assim, acho que é uma coisa que todo mundo tem no imaginário, né? As pirâmides, as obras, as grandes obras. Então, esses três. Oi, eu não sei contar. Essas quatro ideias, né? Esses quatro movimentos são fundamentais para a gente entender o que é esse movimento da pré-história para a antiguidade. Outro conceito importante para a gente pensar é a civilização.
né? Porque a antiguidade, ela é feita de civilizações, né? A gente vai estudar hoje diversas civilizações. E a civilização, ela é para além do que a gente entende como um ser civilizado, né? Uma pessoa com educação, uma pessoa, enfim. A civilização ela não é isso. Civilização, ela é, na verdade, qualquer conjunto, né, de pessoas ali que forma uma sociedade complexa, caracterizada pelo desenvolvimento do Estado, estratificação social, urbanização, sistemas simbólicos de comunicação, além das línguas gestuais ou faladas, né, e sistemas escritos. Então, as civilizações, elas são isso. E na antiguidade, a gente tem diversas civilizações, e cada uma com a sua devida importância. Então, entender o que é civilização é fundamental. Junto com civilização, a gente também tem que entender o que é cidade-estado. O que é uma cidade-estado, né? Porque a gente cria estados, né? A gente pensa na ideia de estados, mas essas civilizações, elas faziam parte de cidades-estados, né? Que eram cidades, né? Elas tinham uma proporção de cidade, mas elas iam crescendo numa noção de Estado e elas possuíam um governo próprio e um governo autônomo. Então, cidade-estado é um termo que a gente vai falar bastante hoje também, então é importante a gente saber e deixar bem claro aí o que são cidades e Estado, né? Quando a gente pensa em civilizações da antiguidade, vocês têm alguma coisa em mente? Alguma região que vem à mente? Algum povo que vocês lembram? Escreve aí. Mesopotâmia, exatamente. Mesopotâmia é o importante, é o primeiro que a gente vai falar, inclusive, né? Então vamos pensar aqui. As civilizações que a gente tem, né? A gente tem a Mesopotâmia, que é a primeira que a gente vai falar, talvez uma das primeiras a serem formadas, né? Com a vinda dos sumérios, de onde surge a suposta escrita, etc. Mas o Egito é uma importantíssima civilização também. A gente também vai falar do Egito, né? Com vários pontos importantes, com vários destaques que foram fundamentais aí para. Tem os hebreus também, exatamente. Os hebreus e os fenícios, eu coloquei eles até o povo, né? As civilizações. Botei civilização hebreus, civilizações fenícios, enfim. Os hebreus, né? É muito interessante a gente pensar nas civilizações dos hebreus, porque uma das maiores fontes, né, de documentação sobre as civilizações hebraicas é a Bíblia. E é engraçado a gente pensar na Bíblia como fonte histórica também. Porque né? É uma fonte histórica interessantíssima, inclusive, com com várias possibilidades de análise, enfim. A gente também vai falar dos fenícios e a gente vai falar, por último, do Império Persa. Por último, hoje, tá, gente? Porque isso a gente tá falando ali das regiões que ficam ali, Ásia, Europa, né? Não Europa, mas assim, próximo da Europa. Mas civilizações antigas a gente tinha em todos os continentes. A gente tinha na Europa, a gente tinha na Ásia, a gente tinha na América, a gente tinha na África, a gente tinha na Ásia, né? Mas pra cá é leste? Deve ser. Pra lá, né? Naquela direção lá. Da Ásia, então a gente tem ali, gente, eu sou muito ruim de mapa, meu Deus, que vergonha. Então, a gente tem que pensar também nas civilizações também vindas, né? Mais uma ideia da China, que a gente conhece hoje como China, mas civilizações antigas que ficavam na região da China. É... Pois é, mas eu não sou boa, Maia, com um mapa. É muito difícil isso. Mas eu juro que eu tento, gente. Há uma querência de querer ser boa de mapa. Mas é difícil. É bastante difícil. Então, quando a gente pensa nas civilizações, a gente tem outras civilizações, claro, mas que eu não encaixei hoje nessa aula. Mas na aula que vem a gente vai falar um pouco mais de outras civilizações, não da antiguidade oriental, né? Mas da antiguidade ocidental, da antiguidade clássica, né? Como eles chamam. Eu não sei se eu amo muito essa ideia da antiguidade clássica, mas é ali quando a gente fala de Grécia e Roma, que foram impérios monumentais, impérios gigantes, que foram muito importantes para nossa vida, especialmente a gente aqui do Ocidente. Então, a gente vai falar um pouco disso na próxima aula. Não vou deixar de lado os impérios importantes, né, que a gente teve aqui na América, na África ou
na China, na Índia, por exemplo. Então a gente vai trazer isso na próxima aula. Hoje a gente vai ver essas 5 civilizações, que já tem coisa pra caramba pra ver, né? Então, antes de tudo, a gente tem que pensar que tudo isso surge nessa imagem. É dessa imagem que vem todas as civilizações que a gente vai mencionar agora. Todas elas surgem desse espacinho, né? Que é o crescente fértil. Né? A gente chama aí esse pedaço todo em verdinho, né? De crescente fértil. E aí, onde tá listradinho, é onde era a Mesopotâmia. Então, esse pedaço do mapa, né, eu acho legal a gente sempre dar uma olhada aqui, né, pra gente entender um pouco aonde tá isso, porque essa imagem tá muito de perto. Deixa eu ver se eu consigo dar zoom. Consigo. Então, a gente pensar que é só esse pedacinho, né? As civilizações que a gente vai falar hoje, elas ficam nesse único pedaço. E rola muita coisa, né? Nesse pequeno pedacinho. Mas, então a gente vai ver principalmente. E a ideia do crescente fértil é. Ixi, ok. A ideia do crescente fértil ela é importante para a gente poder iniciar a localização mental aí, né? Então, a Mesopotâmia, ela significa a terra entre rios, né? A gente pensa aí que é o que significa, né? Mesopotâmia. Então, a terra entre rios. E que rios são esses? São os rios Tigre e Eufrates, né? Então, aqui, ó, tá vendo? Ó, os rios Tigre e Eufrates. E essa aqui, esse entorno, né? Que no caso seria a Mesopotâmia. Então, ela surge ali nesse espaço entre rios. E ela fica, essa região, né, do Crescente Fértil. É uma região ampla, uma região muito aberta. Então, foi uma região muito invadida, porque é uma planície, né? Uma planície aberta. Então, é uma área de fácil acesso de vários lados. É, por ela ser, né, entre esses dois rios muito importantes, ela vive, a Mesopotâmia, né, ela vive períodos frequentes de inundação, períodos de seca. Então, existia, e essa movimentação, né, de seca e inundação, seca, inundação, ela forma um solo muito fértil, ela gera um solo, ela gera um solo com muito fértil. Então, o crescente fértil, né? Então essa sociedade ela surge partindo de sociedades que se juntam ali em volta, mas principalmente, né, ela começa a desenvolver é, a sua sociedade em torno de teocracia, né, que é quando a gente idealiza a liderança política como um ser, né, uma coisa, né, teocrática, né, voltada ali para a religião. Então, o líder dessas sociedades, eles eram líderes gerais, né? Eles tinham ali o poder e o domínio sobre tudo, principalmente por essa ideia de ser uma religiosidade muito forte. Então, eles surgem, né, nesse momento, eles produzem um sistema hidráulico muito complexo, né, que possibilita a drenagem de pântano, construção de barragem, etc., né, que faz com que evitem as inundações, e seja possível armazenamento de água. Então, isso é muito interessante também. Jardins flutuantes, eu nunca vi, Maia. Juro pra você. O que que é isso? É tipo, é bom. É tipo um jardim mesmo flutuante. Acho que se eu vi, eu não me lembro. Deve ser bem bonito. Perfeito. Não, mas eu acredito muito na sua cabeça também, porque a minha própria cabeça não lembra disso, mas eu também não sei todas as coisas. Na verdade, eu sei pouquíssimas coisas, gente, não sei. Só tem realmente a matéria, não tem mais nada. Então, eu acredito fortemente. Pra mim, o que você falou agora é verdade absoluta. Então, a gente tem que pensar nessa. Uma gritaria ali fora. Tomara que vocês não estejam escutando.
muito tarde, agora eu já fui. Hã, enfim, como que esses sistemas complexos, né, esses sistemas hidráulicos complexos são formados, né? Tem um crescimento populacional muito grande, né? Então, começa a ser necessário a formação de cidades, né? Uma certa urbanização ali do espaço, pela quantidade de gente ali presente. Então, isso acaba sendo muito importante. Essas cidades, elas tinham um poder militar forte também, por conta de proteção de riquezas e etc. Então, isso acaba sendo importante. Deixa eu ver se eu tenho outro mapa aqui da Mesopotâmia. Tem, aqui, ó. Então, nesse mapa aqui da Mesopotâmia, a gente consegue ver um pouco mais de perto, né? Aqui é a área do Crescente Fértil, que parece uma luazinha. E bem aqui, a gente tem aqui a Babilônia, Assur, né? São várias cidades. Nossa, só botei esse mapa. Não, acho que eu não achei um outro mapa. Mas enfim, bem por aqui, assim, pelo meio, a gente tem outras cidades importantes que acabam sendo cidades principais, né? Que é Ur, Nippur, Lagash, Uruk também. E são várias cidades que formam centros principais, né? Centros de comércio, centros de enfim, centros urbanos, eles são, né, habitados pelos sumérios e governados por esses chefes militares, sacerdotes, enfim. E eles tinham controle dessa. Isso é mais ou menos ali 4.000 anos antes de Cristo. Eles tinham controle dessa população através desses impostos, dessas obras hidráulicas, né? Como que funcionava isso. Então, eles seguiam essa ordem, né, de hierarquia, né, rei, nobreza, comerciante, camponeses e os escravos. Os escravos nessa época eles eram é, escravos de guerra, né? Eles capturavam os homens, eles invadiam e capturavam os homens, e esses homens viravam escravizados desse lugar. Então, esses escravizados eram feitos assim, eram, né, adquiridos, né, quando eu digo modo de produção asiático, né, a Mesopotâmia ela era o modo de produção era agrícola, que é o modo de produção asiático, que é a cultura de regadio, né? E o Estado é dono das terras. Então, os camponeses, os escravizados, né? Quem fosse ali, principalmente os camponeses, responsáveis pelo plantio, numa estrutura, né? O Estado era dono de tudo e os camponeses trabalhavam para o Estado, não de forma muito voluntária, né? Era uma coisa mais imposta a eles. Eles eram politeístas, né? Eram vários deuses, acho que eu anotei aqui em algum lugar. Cadê? Cadê? Aqui. Eles falavam bastante dos deuses, e eles eram politeístas, então eles acreditavam em deuses que representavam a natureza. Então tinha a deusa Ishtar, que era a deusa da chuva, primavera, fertilidade. E eles acreditavam que esses deuses, eles habitavam esses templos em forma de pirâmides, enfim. O Código de Hammurabi, eu acho que é uma das contribuições mais importantes que tem na Mesopotâmia, né? Então, a partir ali do século XIX a.C., percebe-se que eu comecei a falar que essa formação dessas cidades foi lá 4.000 a.C. Agora a gente já foi lá para frente 1.800 a.C. Então, pensando ali em mais ou menos 1.800 a.C., eles formam o primeiro Império Babilônico, que é, né, da cidade da Babilônia, então surge ali na Babilônia e torna o primeiro Império Babilônico, que acaba se tornando, né, um dos centros principais e políticos da antiguidade em geral, tá, gente? Então eles se tornam ali um centro político central da antiguidade e a região ela se estende, deixa eu voltar para cá, até o Golfo Pérsico, né? Até por aqui. Então, do Golfo Pérsico até a Assíria. Tem aqui. Cadê a Síria? Deve ser mais por aqui, assim, ó. Então, ele se estende muito, vira um grande império muito grande, né? E a gente tem que pensar no primeiro rei, que foi Hammurabi, mais ou menos ali 1792 a.C.
e ele morre ali em 1750 a.C. E o que acontece? Nesse período, não sei se vocês já ouviram falar de Código de Hammurabi. Tem filme, eu acho. Vocês já ouviram falar do Código de Hammurabi? Sim, sim. Isso, olho por olho, exatamente. Então, o Código de Hammurabi surge aí nesse momento na Mesopotâmia, né? Eu botei ele aqui, uma fotinho dele. Ele é escrito, né, na escrita cuneiforme, que era o próximo tópico, que foi a forma escrita que surge ali na Mesopotâmia nesse momento. Ele é impresso num bloco de rocha na parte superior, né, tem uma representação de Hammurabi ali, o rei, em frente ao deus sumeriano do sol. Né? Então tem aqui o Hammurabi e o deus do sol. Então o rei ele cria essas leis escritas que determinam penas para delitos domésticos, comerciais, ligados à propriedade, herança, escravidão. Todos eles pregam esse conceito do olho por olho, dente por dente. Então, a ideia é que a pena seja o mais semelhante possível do delito cometido. Só que isso vai variar, claro, de acordo com a posição social e econômica. Né? Se uma pessoa pobre faz alguma coisa com uma pessoa rica, uma pessoa, né, que tinha ali condições, uma pessoa influente na sociedade, o valor a ser pago era muito maior. Então, muito maior assim, sei lá, um braço, pegar fogo, matar todos os meus filhos, enfim. Era uma coisa meio assim. Então, o Hammurabi, né, o rei Hammurabi, ele manda fazer cópias desse código e espalhar por várias regiões do império, né? Então, para que fosse uma coisa implementada e que todo mundo soubesse, né? Leis de forma geral aplicadas no Estado. Então, a descoberta do código lá em 1901, 1902 abre seguidos achados, atrai a atenção de pesquisadores, etc. E hoje em dia isso aqui, uma dessas plaquinhas de Hammurabi está no Museu do Louvre, na França. Então, é muito interessante, né, a gente pensar que isso aí existiu esse tempo todo. Então, o próximo tópico que tinha, né, era sobre a escrita cuneiforme, que foi muito importante. Não só a escrita cuneiforme foi uma das contribuições, né, que foi ali talvez o início de uma escrita que acabou desenvolvendo porque a gente se conhece hoje como escrita. Mas havia também várias outras contribuições dos povos mesopotâmicos para o que a gente tem hoje, né? Então, princípios da astronomia, astrologia, a divisão de um calendário em 12 meses, semanas em 7 dias, dias em 2 períodos de 12 horas, tudo isso surge na Mesopotâmia, muito tempo atrás. Então, isso é bem interessante a gente pensar. Essa área, né, como eu tinha falado, acontece um declínio desse primeiro Império Babilônico por conta de diversas invasões. Agora acho que dá pra ficar aqui. Por conta de diversas invasões. Então, era uma área muito invadida e etc. Importante sobre a gente pensar a sociedade mesopotâmica era que não existia uma separação entre a vida religiosa e a vida do dia a dia. Né? Tudo era voltado, né? Era uma teocracia, então tudo era voltado ali para o que era mais importante nesse estado, que era os templos, né? E o palácio. E é interessante porque se a gente pensa os sacerdotes no templo, eles tinham uma função política, eles tinham poderes políticos. E já o governante, que ficava, né, que é a ideia do palácio, ele era considerado um representante dos deuses, então ele tinha um papel fundamental na representação religiosa. Né? Então os templos ficavam com a questão política e os palácios, os governantes ficavam com a questão religiosa. Eles eram politeístas, né, como eu falei antes, dos deuses relacionados à natureza, achavam, né, acreditavam que os deuses viviam nos templos triangulares, né, nas pirâmides que tinham. E a Mesopotâmia, enfim, foi uma civilização muito grande, mas que ela vai perdendo força conforme outras civilizações surgem, né? Então, a gente pensa agora aqui na civilização do Egito. Eu acho que é uma das mais famosas também, né? Por ter ali uma importância cultural muito grande.
E hoje em dia ser uma parte da cultura, né, que acaba sendo bem popularizada. Então, mostrando aqui só onde é que ficava o Império Egípcio, né? A gente estava bem por aqui e agora a gente desce para pensar que o Império Egípcio é esse verde clarinho, tá? Então, esse verde clarinho aqui, sendo o Império Egípcio, também foi um império importante, um império muito grande. E ele ficava ali no nordeste da África, nas margens do Rio Nilo, né? Se vocês olharem aqui, onde tem essa linhazinha azul, ó. Isso aqui é o Rio Nilo. Então ele era um rio muito importante, né? Era uma área, qualidade de micro-ondas que eu tô mostrando, mas dá pra ver aqui o azulzinho, né? Então o Nilo, ele era um rio muito importante que cruzava um grande pedaço e trazia uma vida muito boa ali para perto, né? Então ela ficava ali, essa civilização nasce das margens desse rio importante, que é uma área com muitas cheias, muitas secas também. Então, isso, igual na Mesopotâmia, né? Isso acaba favorecendo o solo, então fica um solo muito bom para agricultura. E isso causa esse crescimento populacional, mesma ordem de coisas, né? Então, uma área nas margens de rio, um solo fértil, um crescimento populacional, surge a necessidade de obras hidráulicas. Então, é assim que essa cidade-estado vai surgindo, né, com esses crescimentos populacionais e essas obras hidráulicas para aumentar, né, o cultivo agrícola. Então, mais ou menos ali por volta de 3.500 antes de Cristo. Então, tá vendo que a gente vai e volta, né? Então, é por isso que eu disse lá no início que é muito difícil a gente dizer uma civilização sem mencionar outra, porque ao tempo que a Mesopotâmia estava por ali, o Egito também estava por ali. Então, tudo acontece meio que ao mesmo tempo. Mas a gente pensa ali de forma individual, então isso acaba deixando a gente com a ideia de que acontece um atrás do outro. Mas a verdade é que se tivesse uma linha do tempo, né, estaria tudo muito próximo e talvez até simultâneos, né, de certa forma. Então, por volta de 3.500 a.C., né, essa região ela vira uma área de intensa urbanização, disputas regionais, tornam ali, né, era uma área muito boa, com um solo muito bom, então acaba sendo uma área de disputa, o que divide o reino ali em Alto Egito, mais para o sul, e o Baixo Egito, mais para o norte. Só que mais ou menos ali, 3.200 a.C., 300 anos depois, né, dessas disputas regionais, acontece uma unificação do Egito, né? Ele vira uma grande coisa só. Então, essa economia deles, ela era básica. Vocês ouviram isso? Esse tutu? Fui eu? Deixa eu ver aqui. Fui eu? Ah, tá. Meu áudio tinha parado. E voltou? Ah, tá. Tá show. Tô aqui então, né? Show. Então vamos continuar aqui. Ahn, eu tô me lembrando de aquário. É isso. Essa economia da egípcia, ela era muito baseada é, no modo de produção asiático, né, que tá ali também. Então, a mesma coisa da Mesopotâmia, tinha muito forte essa coisa da agricultura, né, do plantio, por ser uma área muito fértil, então tinha bastante isso. O foco deles era principalmente em produtos de cereais, algodão, linho, papiro, que era o material que fazia várias coisas. Fazia papel, fazia rede, cesto, dava para comer também, enfim. Então era uma área que tinha ali essa plantação, principalmente desses produtos, né, que dava para você fazer várias coisas. E era um modo de produção asiático. E como que funcionava esse modo de produção asiático, né? Ele era pautado na servidão coletiva. O que que é a servidão coletiva? É quando a gente pensa que
todos eles, né, toda a população, né, que vivia nesse modo, né, faraó, nobreza, comerciantes, camponeses e escravizados. O faraó visto ali como uma figura divina também, então o modelo teocrático, o faraó era a representação de Deus na Terra, né, eles eram politeístas, mas ali o faraó era um dos deuses cultuados. E eles viviam nesse modo da servidão coletiva, né? A servidão coletiva sendo. Eu acho. Alguém perguntou aqui no chat se eu acredito que a pirâmide do Egito foi feita pelos escravizados da servidão coletiva. Eu acho que sim, assim, eu acredito que foi, porque não sei se eu acredito muito naquele papo dos alienígenas do passado, porque eram sociedades muito tecnológicas, com muitas possibilidades, e possivelmente é, eram estruturas muito grandes, né? Eram grandes obras feitas ali principalmente a mando do governo, a mando dos governantes, e com certeza era feito a partir da mão escravizada. Com certeza. Foram os ETs. Aquele programa do History Channel, os alienígenas do passado, que é tudo que não foi feito na Europa, foram os ETs. Egito, ETs. Ahn, América pré-colombiana foram os ETs também. Mas tudo que acontece na Europa foram as civilizações modernas. O que é um absurdo, gente. Vamos problematizar isso. É... exatamente, exatamente. Isso é uma coisa que eles falam muito, né? Que eurocentrismo, exatamente, que surge de uma ideia de que populações não europeias não são capazes de grandes obras, né? Machu Picchu. Então, para eles, Machu Picchu é obra de alienígenas insanos, porque é inaceitável uma coisa que acontece fora da Europa ter tal complexidade. Só que é nisso que eles se enganam. Porque eu tô estourando cada vez mais, eu fico estourada. E aí cada vez mais parece que eu tô sendo abduzida, assim, pelos alienígenas que fizeram as pirâmides egípcias. Porque tá cada vez ficando mais branco, assim. É... Existiam tecnologias. Vão te raptar. Pois é, eu tô falando aqui que eles não fizeram as pirâmides, eles vão vir aqui tirar satisfação comigo. Ó, até escureceu. Vocês viram, né? Que eles não gostaram de ser mencionados. Até ficou mais escuro aqui de novo. Estão querendo me silenciar. Exatamente. Então, é exatamente nisso que esse discurso eurocêntrico ele vai falhando, porque essas civilizações da antiguidade, elas eram muito complexas e elas tinham tecnologias incríveis, assim, eram excelentes tecnologias. Então, a servidão coletiva era principalmente a forma que o governo encontrava, né, de será que ainda tem alguma construção que nós da modernidade não achamos? Com certeza. Eu acho que com certeza tem. E principalmente dentro, né? As pirâmides eram feitas, né? As pirâmides, algumas delas, né? Elas eram templos fúnebres. Então era a ideia porque os egípcios eles acreditavam, né? Esse é o último tópico ali, mumificação. Eles acreditavam na vida após a morte. Eles acreditavam que depois que a gente morresse a gente voltava para a Terra, voltava para o nosso mesmo corpo. Então eles pensavam nisso e a gente vai falar um pouco mais sobre os processos de mumificação e os templos fúnebres, né, que eram as pirâmides. E elas tinham tecnologias para evitar que você entrasse. Exatamente, as pirâmides cheias de armadilhas. Exatamente, elas eram feitas para isso. Elas eram feitas uma coisa meio Indiana Jones, sabe? Você ir entrando e as coisas irem, tipo, várias lâminas passando assim. Não sei se era bem assim, né? Mas tinham essas armadilhas e tinham esses empecilhos que entrassem, porque existiam muitos ladrões de túmulo, né? Pra evitar que os túmulos fossem saqueados. Com certeza dá pra achar, né? Hoje em dia você consegue achar no meio da. Como é que é o nome? Da arqueologia, né? Os historiadores que trabalham com arqueologia e os arqueólogos, eles vão assim para fundo do mar
pegar vestígios de civilização antiga. Então tem muita coisa ainda, muita coisa que a gente não achou, muita coisa que a gente achou, mas a gente ainda não sabe como coletar. E com certeza, né? Então as pirâmides e as grandes obras, né? Tudo isso era muito importante ali para a sociedade egípcia. Então eles eram uma sociedade rígida, né? A partir dessa unificação que se deu, eles passam a concentrar, né? O faraó ele concentra todos os poderes, é, ele concentra todos os poderes e ele é considerado um deus vivo. Então essas principais grandes obras eram feitas a mando do governo, né? Dessa monarquia teocrática, né? Que é esse governador supremo, esse governante supremo. Os faraós eles também dividiam as áreas com os nomarcas, né? Que eles tinham um grande poder regional. Os nomarcas eram essas pessoas que eram detentoras desse poder regional. Sacerdotes, burocratas, etc. Então, tinha essa ordem hierárquica. Então, nessa alta burocracia, né, que tinha aí o faraó como deus, depois a nobreza, comerciantes, camponeses e os escravizados, camponeses escravizados mais ali na baixa burocracia. A religião deles também era politeísta e ela era fundamental para a manutenção dessa ordem existente, né, da servidão coletiva e de tudo isso. Então, eles eram aí muito importantes para manter essa ordem. A vida após a morte era muito importante, então o retorno da alma para o corpo. Então eles desenvolveram diversas técnicas de mumificação, que eram técnicas muito avançadas, super tecnológicas, onde eles tiravam os órgãos principais dentro do corpo, né, sem agredir muito a parte externa. Eu não sei se é verdade, gente, mas eu já ouvi gente falando que eles puxavam pelo nariz. Eu acho que é mentira, mas enfim, só trazendo aí essa fake news aí pra vocês. É... Eu não faço ideia de como que eles tiravam os órgãos, mas eles tiravam os órgãos principais. Uma ferramenta que fazia isso, né? Que ia tirando os órgãos. Desculpa o gore, gente. Gore, 4 horas da tarde. É... Eu não acho que eles cortavam pela barriga, porque ficava ainda muito pó venenoso. Eles tinham várias técnicas, acho que dependendo da região, né? Acho que tinham técnicas diferentes ali. Mas eles, principalmente, eles drenavam o corpo, né? O corpo ficava meio sequinho, então sem os órgãos. Mas muito importante, eu tava lendo que eles não tiravam o coração, porque eles acreditavam que era um órgão fundamental para a gente fazer esse retorno da pós-morte, né? Mas os outros órgãos, eles eram tirados. É, isso aí. Ah, Enfim, eu acho que existiam ah, vários rituais fúnebres, é inclusive um tema que eu adoro, né? São os rituais fúnebres Mesopotâmia, do Egito, tinham rituais fúnebres muito interessantes. E os rituais fúnebres do Egito, eles eram assim, né? Muito focados ali na mumificação. Então, as pessoas que eram de grande prestígio, elas tinham essas pirâmides construídas como um templo funerário. Templo funerário. Oxi. E religiosos também, né? Então tinha aí bastante. é, Era bastante importante. Então o Egito teve muitos anos, né? 3.000 anos de história do Egito. Ele ficava numa área um pouco mais isolada, né? Ele ficava bem no cantinho ali da África, né? No nordeste da África. Então ele fica numa região um pouco mais isolada. Era uma região que, um pouco mais distante, ele ficava no meio de um deserto, né? Era o deserto e o Rio Nilo. Então as áreas por fora eram muito isoladas. E isso permite deles um império longo, né? Um império aí de 3.000 anos de história. Então a gente tem o Império Antigo, o Império Médio, o Império Novo, tudo isso passando aí por vários tempos, saindo aí de 3.200 a.C. até 520 a.C., né? Que é o último momento do Império que acontece antes da invasão persa. A gente vai ver que os persas eles invadem tudo. Tudo que deu para invadir, o Império Persa invadiu. A gente vai chegar lá. Então, a invasão do Império, né, ela vai sendo. Eles vão.
existe, né, uma invasão, né? A invasão vai acontecendo por diversos povos, e isso acaba tendo um efeito muito grande na cultura egípcia também, né, por conta dessa invasão. Último ponto importante para a gente falar sobre o Egito é só sobre lá em 510, mais ou menos, antes de Cristo, até 30 antes de Cristo, uma das últimas percursoras dessa dinastia de faraós e de macedônios, né, que eles chamam, né, a origem macedônia dessa dominação. Macedônios era como chamavam os gregos, tá? Que foi Cleópatra, né? Que foi ali uma figura muito importante para a história da cidade-estado do Egito. Até hoje, eu sempre tive. Até hoje não, né? Acho que isso é um exagero, mas quando eu era mais nova, eu fui descobrindo que a Cleópatra realmente existiu, eu fiquei um pouco chocada. Porque é um pouco impressionante, né? Ela ter sido uma figura de liderança feminina muito forte, uma das mais fortes que tiveram, né? E mais loucura ainda, que foi que ela foi casada com o ditador romano Júlio César. Então, que loucura, né? Eram dois impérios muito grandes. Ela ocupa o trono, né, de 51, acho que eu falei 510 a.C., gente, eu viajei. 51 a.C. a 30 a.C., até, né, o último trono, que esse de 51 a 30 a.C., quem fica é o filho da Cleópatra com o Júlio César, que é realmente a última ali da dinastia que fica como faraó, né? Que fica como imperador egípcio. E depois desse, o Egito acaba caindo sob o domínio romano e etc. Mas sim, é uma coisa meio ficção, né? Parece um pouco absurdo porque a imagem dela. Claro, meu bem, sem problemas. Vai lá no mercado. Beijos, muito obrigada por ter vindo à aula. Ahn, eu também achava que era um pouco ficção. Ahn, eu também achava que era um pouco ficção, porque virou muito popular, ficou meio hollywoodizado, né, a Cleópatra. Mas ela era uma figura muito importante, ela foi uma figura política muito importante, com decisões muito marcantes, né? Ela foi uma figura muito marcante ali pro período. Eventualmente, o Egito cai sob o domínio persa, como tudo. Aparentemente tudo na antiguidade cai sob o domínio persa. E o império se desfaz, né? Mas seguindo aqui, deixa eu abrir aqui de novo. Aqui. Então agora a gente entra para falar dos hebreus. Eu acho que eles são é um povo bem interessante também para a gente pensar. Também ali a região do Crescente Fértil, ela era uma região fértil, né? E a região do Crescente Fértil é onde tem aquela lua toda, né? Então é um pedaço muito maior realmente do que só os rios. Não só os rios que ficavam ali na Mesopotâmia e os rios que ficavam no Egito, mas toda a área ali em torno do Crescente Fértil, ela também acabou sendo beneficiada por esse solo fértil, por esse desenvolvimento de povo, né? A galera ficava muito junto dali por ser uma área muito boa. Então, os povos iam se desenvolvendo ali naquele entorno. O povo hebreu, ele foi um povo desses, né, que foi desenvolvido ali na área. Eles surgem ali da região que atualmente é a Palestina, né, a região ali que está tendo o conflito, né, do genocídio palestino. E essa região, ela era de estrutura tribal. Então, liderada por patriarcas e figuras de lideranças de ideias mais tribais. E eles têm uma coisa muito importante. O hebreus realmente significa, literalmente, ali na língua lá, povo além do rio. Então, é o pessoal que morava ali em torno da Mesopotâmia e do Egito, mas não nas áreas que tinham os rios, né? Um dos grandes impactos do povo hebreu na nossa sociedade, né, na humanidade, foi a criação do monoteísmo ético. O que é o monoteísmo ético? É uma religião onde acredita-se em um único Deus e que esse um único Deus, ele busca e ele exige que os homens se comportem de maneira correta, de maneira justa. Então cria-se uma ideia de ética, uma ideia moral
que não era muito relacionado aos deuses anteriormente, né? Como os deuses egípcios ou os deuses da Mesopotâmia, eles não tinham essa relação que tinha a ética como um dos focos principais. Eles estabelecem ali na margem do Rio Jordão, que também é um outro rio que tem ali por perto, que é onde é a atual Palestina. E eles eram feitos, né, com os patriarcas. O primeiro líder patriarca que a gente conhece é o líder Abraão, só que isso vem segundo a tradição bíblica, porque o que acontece, né? A gente tem Abraão, depois Isaac, depois Jacó, só que nenhum desses patriarcas é mencionado em outras documentações que não sejam a Bíblia, né, no Velho Testamento. Né? Então a gente pensa aí, segundo a Bíblia, nessas essas áreas ainda tem bastante influência essa área do povo hebreu, né? Acaba tendo uma influência meio grande dali do povo que tinha nos entornos, mas a tradição bíblica é muito forte, então a gente acaba tendo de muita documentação dessa área a tradição bíblica. Tá? E segundo a Bíblia, existiam muitas dificuldades econômicas nessa área. Era uma área de muita dificuldade, uma área onde a vida não era tão, né, não existia tanta abundância quanto nos reinos, né, ali, reinos não, quanto nas cidades e estados do Egito e da Mesopotâmia. O que acontece é que eles acabam se dirigindo ao Egito. Então, os hebreus saem da Palestina e vão até o Egito. Mas eles acabam sendo escravizados lá no Egito. E essa movimentação, né, desses escravizados é de resistência, e isso só fortalece a unidade religiosa monoteísta. Então, eles vão, né, eles são escravizados, e junto com isso eles vão lá fortalecendo a ideia da religiosidade. De acordo com a Bíblia, nesse momento que eles estão aí percorrendo, né, porque a Bíblia diz que eles percorrem 40 anos de jornada no deserto, até eles retornarem para Palestina, né, para eles voltarem para Palestina de novo. Então eles saem da Palestina, eles vão em direção ao Egito, eles ficam aí 40 anos, né, que chama Êxodo. Isso tudo são capítulos bíblicos, né? E no Êxodo eles saem da Palestina e eles percorrem o deserto por 40 anos. O patriarca nesse momento era Moisés, e é nesse momento que surgem os 10 mandamentos, né? Que eram ali ordens ditas por Deus, que era, né, aí a figura religiosa. Depois eles retornam à Palestina, né, depois desses 40 anos ali pelo deserto. E, enfim, são eventos interessantes da gente pensar, porque são eventos que a gente não possui muita documentação além da Bíblia, né? Então tudo que a gente sabe a gente aprendeu lá na escolinha. Lá na escolinha bíblica. Não sei se vocês fizeram escolinha bíblica. Não sei se todo mundo aqui foi submetido à família evangélica. Mas, enfim, quem foi lá na escolinha bíblica da igreja e acabou aprendendo exatamente, lindinha. E aí eu não sei se precisa ser, não sei se vocês são, se tem alguém evangélico por aqui, mas, enfim, a gente acaba tendo, né, o que a gente vê na escolinha bíblica é ali o que a gente tem como material documental do povo hebreu. Enfim, seguindo essa ideia dos patriarcas, né, dentro dos relatos bíblicos, a gente tem o primeiro rei. O primeiro rei hebreu foi Salomão, se eu não tô errada, Tô. Não foi Salomão, não. Mas enfim, isso não é importante. O segundo mais importante rei hebreu que eu queria mencionar aqui foi Davi. Né? Ele foi um rei importante porque ele forma um estado. Ele faz a criação de um estado que não existia antes, né? Eles vinham dessa estrutura tribal, liderado por patriarcas, mas o rei Davi, ele implementa o estado hebraico, um estado organizado, com um exército permanente, um governo centralizado, né? E aí a gente começa a ter a Palestina em torno da capital, Jerusalém. Acho que tem aqui a fotinho do mapa, né? Então, aqui na região da Palestina, né? Aqui fica Jerusalém. Nesse pontinho, né? Que era a capital. E
Depois do rei Davi surge o rei Salomão, que é onde o Estado hebraico ele atinge o seu apogeu, né? Ele atinge o seu melhor estado. Então a gente tem aí só os dois reinos, né? Que tinha o reino de Israel e o reino de Judá, os dois dentro da Palestina. É, e o rei Salomão foi ali um dos principais, né, um dos mais importantes, só que depois da sua morte, o reino não se sustenta e ele se divide em reino de Israel e reino de Judá. Israel com a capital em Samaria, aqui, e o reino de Judá com capital em Jerusalém. Então, ele acabou, né, não resistindo, e eventualmente um importante rei babilônico, que foi o Nabucodonosor, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas ele é bem famoso também. Ele invade no século. Exatamente, exatamente. Ele invade lá no século 6 a.C. E ele invade, saqueia Jerusalém, destrói o Templo de Salomão, que foi um templo gigantesco construído por lá. E ele leva o povo de Judá. Ele leva lá o povo de Judá como escravizados para a Mesopotâmia, mas que eventualmente é tomada pelos persas, porque tudo é tomado pelos persas, e os persas acabam permitindo que os hebreus voltem à Palestina, né? Voltem à Palestina sob o domínio persa. Então, é isso. Os últimos invasores da Palestina na antiguidade não foram os persas. Eventualmente, os macedônicos também acabaram tomando. Os macedônicos são os gregos, acho que eu já mencionei, mas eu vou mencionar mais uma vez. Os macedônios eram os gregos, então eles foram ali tomados. A Palestina acabou sendo tomada de novo, né? Pelos persas, e depois foi tomada pelos gregos, e depois foi tomada pelos romanos, por último. A ocupação romana, ela resiste, ela reprime, né, com muita resistência, com muita brutalidade, a resistência ali à ocupação romana. E Jerusalém é destruída e os hebreus acabam se dispersando para outras regiões. E esse é o último tópico que tem aqui, ó, que é a diáspora, né? Porque depois dessas últimas invasões, né, dos persas, depois dos gregos, depois dos romanos, fica uma área de muitas invasões, né? A gente fala que a situação atual, né, palestina que acontece, é uma região de invasões e de dominação muito antiga, isso vem de muito antes, né? Então, a dominação palestina, ela vai sendo, né, Jerusalém é destruída e, enfim, tudo vai acontecendo, e os hebreus vão se dispersando para outras regiões. Acontece aí uma diáspora, eles vão se misturando, fica uma sociedade. ah, Como chama isso, né? Que acaba se dissociando, dissolvendo, que vai se dissolvendo em várias outras. A história dos hebreus é muito interessante, né? A gente pensa na. Sempre que eu tô lendo sobre, eu tento ir lembrando dos acontecimentos bíblicos para tentar criar uma certa cronologia na minha cabeça, mas é por aí. Onde estava Jesus Cristo esse tempo todo? Ele estava aí, tá? Ele existiu aí. Que é interessante a gente pensar a Bíblia como objeto, né, de estudo, como documentação, porque a figura, né, a pessoa, Jesus Cristo, nasceu realmente, né, foi uma pessoa que existiu e etc. Mas isso já é Novo Testamento, eu nem sei onde é exatamente, mas é por ali também. Enfim, gente, vamos lá. Tô acabando, gente, eu acho que até... Deixa eu ver. Eu acho que até 4h30 eu acabo, hein? Os fenícios, eles ficavam ali mais no litoral da Síria, onde atualmente é o Líbano. Aqui, fotinho. Aqui. Eles ficavam por aqui, né? Só pra gente tentar pensar, esse mapa ele não tem aquela outra coisa, mas a gente acabou de ver a Palestina que tá aqui embaixo, ó. Abaixo aqui. E esse verde aí era a Fenícia. Então, ela era no litoral da Síria. Ela pegava um litoral grande pra caramba. E atualmente pega ali parte do Líbano, parte da Síria também. Eles não tinham como principal atividade econômica a agricultura. A principal atividade econômica deles era a atividade marítima comercial. Então, embarcações, trocas comerciais através das embarcações, tudo isso era muito forte para os fenícios. Era uma cidade-estado, né? Então seguia aquela ideia, né, de uma cidade com suas próprias, com seu próprio funcionamento interno. Era uma cidade, né, por conta da troca marítima comercial, com muitas trocas com outros locais, com outras regiões.
E essa elite mercantil, né, tinha a elite era a elite mercantil, que era proprietária dessas embarcações. Então, eles viviam uma talassocracia. Eu tive que ler, porque eu tentei gravar essa palavra várias vezes e eu não consegui. A talassocracia é um governo centrado nessa força marítima. Então, eram mais detentores do poder aqueles que tinham as embarcações, aqueles detentores, enfim, daquilo que possibilitava o comércio marítimo. Então, eles tinham contato com diversos povos de diferentes lugares por conta dessas trocas mercantis. E isso fez com que eles tivessem, isso faz com que eles sejam um dos povos com muitas contribuições, né, tecnológicas, científicas. E aqui uma das últimas, que é o último tópico, é uma contribuição muito importante. Eles criaram um alfabeto fonético, que é o alfabeto que a gente entende como ele é hoje, né? As palavras, elas não tinham significado só de coisas, elas também tinham significado fonético. Então elas formavam palavras, mas elas também formavam sons, né? Cada palavra, cada letra formava um som. E era um alfabeto simplificado de 22 letras, mais ou menos, que eventualmente foi agregado ali pelos gregos e pelos romanos e que se tornou no que é hoje o nosso alfabeto, né? A partir do latim. Eles foram muito importantes ali para o desenvolvimento da astronomia, desenvolvimento da matemática. Eles também eram politeístas, então eles cultivavam diversos deuses. É, também associados à natureza, né? Então tinha o deus do sol, o deus da lua, representando a fecundidade, etc. Então, eles foram muito importantes aqui, os fenícios, principalmente nessas ideias, né? Do alfabeto fonético, das movimentações marítimo-comerciais. Então, tudo isso acabou sendo bastante importante. O politeísmo também, né? Aqui na imagem a gente pode ver as trocas comerciais fenícias. Olha isso, né? Eles saíam daqui, ó. Esse aqui é o cantinho de onde era a Fenícia, mas eles faziam trocas comerciais com todo o mar Mediterrâneo. O que é muito legal, né? Pra gente pensar que, enfim, 3 mil anos antes de Cristo, essa área toda, que é uma área bem grande, já conseguia ter contato entre si. E eles, né, faziam troca de todos esses produtos aqui. Enfim, entrando agora na última civilização que a gente vai ver, que são os persas. Eles ficavam ali entre a Mesopotâmia e a Índia, e é ali onde surge o Império Persa. Diferente dos outros mencionados até agora, né, que ah, eram cidades-estado ou seguiam uma lógica, né, mais de cidade ou mais de civilização ou mais de, enfim, sociedades mais simples. Os persas, eles eram do Império Persa, né? Então a gente seguia a hierarquia, né, do império, a nobreza, os burocratas, os militares, os sacerdotes, mas eles também seguiam, né, o modo de produção asiático. Então eles também tinham a agricultura como foco principal ali da economia, né, da produção. E eles também tinham a servidão coletiva. Então, os escravizados que eles traziam, né, de invasões de outros lugares, ou os camponeses, eles eram, né, viviam ali à base dessa servidão coletiva. Eles foram um dos maiores impérios do mundo antigo. Maiores, eles eram imensos. Acho que só perdendo ali pro Império Romano, né? Porque a gente vai ver já já. E ali nessa área da Pérsia, eles viviam nessa religião dualista, né? Eles cultuavam duas entidades com ideias de dualidade. Então, a primeira era. Cadê? Acho que eu anotei isso. O primeiro era o deus da luz, né? Que era um deus do bem, que ele era o deus do bem, o deus da luz, o deus do mundo espiritual. E eles tinham uma outra deusa que chamava Arimã, e Arimã representava o deus do mal, o deus das trevas. E o imperador era visto como essa representação do bem na humanidade, na sua luta infinita ali contra o mal. Mas, como era um império muito grande, era difícil a gente manter
essa única religião dualista. Então, o que que acontecia, né? Oficialmente, a religião do Império era essa religião dualista, mas popularmente, né, existiam outras religiões que foram, né, trazidas ali pelo contato com outros povos. Eu menciono as guerras médicas ou greco-pérsias, médicas porque tinha um povo chamado os Medos, era um povo Medos, e as guerras médicas, que podem também ser chamadas de greco-pérsicas, elas foram principais para a gente entender o declínio do Império Persa. Olha o tamanho do Império Persa. É impressionante, eu acho. Porque lembra, ó, não sei se vocês vão conseguir trazer essa noção espacial, mas a gente estava olhando aqui agora, né? Então, aqui no cantinho, né, aqui perto desse Sidon, era onde estavam os fenícios. E lá no início, a gente viu que a Mesopotâmia pegava daqui até o início do Golfo Pérsico. Já o Império Persa, ele vem até aqui, ó. Ele veio até muito lá atrás. Então, o início do Império Persa começa por aqui. Exatamente, enorme. Ele começa por aqui e ele vai se expandindo. Então, Ciro foi um imperador muito importante. Dário também é um imperador que é importante. E como que eles mantiveram esse império desse tamanho, né? Como que eles mantiveram essas proporções? Primeiro, o Ciro ele unifica esse território todo, ele domina várias áreas, mas não através de uma dominação violenta. Ele cria essa dominação a partir de se aliar. Ele cria aliados com as elites locais, ao invés de submeter eles à força, né? E isso garante uma certa estabilidade desse império que é tão longo, tão extenso, né? Esse Dário, a partir, né, de Ciro, esse outro aqui, né, o Cambize, fica muito pouco tempo e logo surge Dário, que fica bastante tempo aqui, né? Vocês conseguem ver, fica bastante tempo. Então, foi o período de maior florescimento aí do Império Persa. Ele divide o império em províncias, aí, que chamam sátrapas, e nas sátrapas ele né, designa algumas pessoas que vão ser responsáveis pela cobrança de impostos em nome do imperador. Então ele vai estabilizando o império a partir dessas províncias. Ele manda construir estradas. Tá vendo? A estrada real do Império Persa. Ele manda construir essas estradas, ó, que ligam várias das cidades mais importantes. E isso também é fundamental para a gente estabilizar esse império, né? Então tudo vira um senso de ligado, né, os centros urbanos. Ele também cria um sistema de correios e ele também implanta uma unidade monetária, que eram os dários. Essa população também era submetida à servidão coletiva e eles prestavam esses serviços obrigatórios para o Estado. Então, a Estrada Real, possivelmente, com certeza, foi construída a partir da servidão coletiva e etc. Então, o poder dele, né, era garantido por conta desse exército, que ele era mantido, né? Ele manteve um exército por conta dessas questões expansionistas, então ele queria expandir mais. Mas quando começam as guerras médicas, eles têm vários embates, né, várias guerras contra o povo grego. E que isso vai, né, acaba levando para o declínio, né? Essas batalhas acabam levando ao declínio do Império Persa e a dominação dele pelos gregos. É isso, gente. Acho que falei de todos os impérios. Essa tabelinha aqui é bem legal também pra gente ver, falar um pouquinho desses três últimos povos, que eles são. Eles não são tão como os egípcios e os mesopotâmios. Então, os hebreus, os fenícios e os persas, né? Agricultura, pastoreio, relatos bíblicos, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, com o Êxodo, 10 mandamentos, rei Davi, rei Salomão, templo de Jerusalém, que foi destruído, unificação da Palestina. O primeiro rei dos hebreus foi Saul. Saul foi o primeiro rei dos hebreus. Aí depois surge o rei Salomão como um dos reis hebreus também, né? Mas que acaba dividindo a Palestina em
Reino de Israel e Reino de Judá, né? A capital Samaria, a capital, então invasões estrangeiras, etc, etc. Então aqui acaba com assírios, macedônios e os romanos, que é como acaba ali com essa área. Logo tem os fenícios, que eram povos semitas, viviam ali da agricultura, pesca, artesanato, principalmente comércio marítimo. A principal contribuição deles foi o alfabeto doméstico e eles viviam ali. Claro, claro, não estava prestando atenção, gente, perdão. Deixo o slide sim. Muito obrigada, Kela, que vocês estão gostando da aula. Esse slide eu não vou ganhar esse mérito. Esse slide não é meu. Esse esqueminha bonitinho, ele não é meu, infelizmente. Mas ele é de onde ele é do material que eu usei pra me basear da aula. E aí, quando eu vi esse esqueminha, eu falei, ele tem que estar presente. Então, os fenícios têm ali, né, esse alfabeto fonético, cidades-estado, né, elite mercantil, talassocracia, rotas mercantis, etc. Por fim, a gente tem os persas, que eles eram dos indo-europeus, né, que era ali quem era da... Obrigada, gente. Queridos mestres. Que era ali da área que hoje é a Europa, mas também dali da região mais asiática. Então, Ciro I, ele faz a unificação e depois o Dário, ele cria esse sistema das satrápias, dos correios e da unidade monetária, que leva às guerras greco-pérsicas. Que acaba, né, no fim do Império Persa, por conta do Império Grego e depois do Império Romano, que vai fazendo essa loucura. Gente, é isso. Alguma dúvida, você alguma pergunta? Não que eu vá saber responder totalmente, mas mais pra gente pensar aí juntos. A Antiguidade Oriental são quase 4.000 anos de história, né? Então é difícil a gente poder também dar uma. Definir de forma simples. Não é muito, né? É um pouco mais extenso e é um conteúdo um pouco mais difícil mesmo. Mas é isso, eu separei exercício, eu não consegui achar muito, como a gente já tá bem em cima do laço. A gente faz os 3 só que eu botei aqui, e aí a gente segue pra ter um final de semana, né? Porque a gente também tem que ser feliz. Então vamos lá. O primeiro exercício que tem aqui é do Enem. É, e ele fala o seguinte: o Egito é visitado anualmente por milhões de turistas de todos os quadrantes do planeta, desejosos de ver com os próprios olhos a grandiosidade do poder esculpida em pedra há milênios, as pirâmides de Gizé, as tumbas do Vale dos Reis e os numerosos templos construídos ao longo do Nilo. Hoje, o que hoje se transformou em atração turística era, no passado, interpretado de forma muito diferente. Pois, e aí a gente tem aí essas 5 opções. Vamos lá, vou dar um tempinho aí para vocês fazerem. Três questões sobre a antiguidade oriental no passado. Que loucura! Caramba! Doideira, gente. Vocês sabiam que quando eu fiz Enem só teve uma questão de história? Uma só. Uma única questão de história. Foi o meu pavor, assim. Exatamente. História no Enem. Era Vargas mesmo. Era Vargas ou se foi, tipo, Brasil, assim. Acho que não foi Era Vargas. Se não foi Era Vargas, foi, tipo, Revolução de 30, né? Golpe de 30, né? Enfim, etc. Pois é, foi uma coisa assim, não foi nem nada muito diferente, foi mais do mesmo.
Só não foi ditadura militar porque foi o primeiro Enem do Bolsi. E aí não caiu ditadura militar. Vamos lá, deixa eu ver aqui. 4 votos, vamos ver. Vamos ler junto, gente. Vamos lá. Significava, entre outros aspectos, o poder que os faraós tinham para escravizar grandes contingentes populacionais que trabalhavam nesses monumentos. Essa é bem promissora, eu diria. Vamos ler a B. Representava as populações do Alto Egito, a possibilidade de migrar para o sul e encontrar trabalhos nos canteiros faraônicos. Vamos ver a C. Significava a solução para os problemas econômicos, uma vez que os faraós sacrificavam aos deuses suas riquezas construindo templos. Letra D representava a possibilidade de o faraó ordenar a sociedade, obrigando os desocupados, que é isso, a trabalhar em obras públicas que que engrandeceram o próprio Egito. Não sei ler. É, tem muita coisa mesmo, Raíssa, é verdade. Significava um peso para a população egípcia que condenava o luxo faraônico e a religião baseada nas crenças e superstições. A letra E definitivamente não é, né? Porque a religião era bem unificada, né? Então existia ali uma grande crença. A certa, gente, é a letra A. Significava, entre outros aspectos, o poder que os faraós tinham para escravizar grandes contingentes populacionais que trabalhavam nesses movimentos. Então, o que que é isso? Isso é a servidão coletiva, tá? Que a gente viu hoje. Eu vi que 2 pessoas votaram na letra C, vamos dar uma olhada na letra C? Significava solução para os problemas econômicos, uma vez que os faraós sacrificavam aos deuses suas riquezas, construindo templos. Então, não necessariamente, né? Não era. Era uma ideia luxuosa, mas não era custoso para os faraós e para os impérios construírem esses grandes monumentos, porque a mão de obra era de graça. Ah, vamos lá, vamos pro próximo. Esse outro tem uma fotinho, gente, que eu vou. Vamos olhar elas primeiro, né? Examine essas imagens, é da FUVEST, produzidas no Egito Antigo. Vou dar um zoomzinho aqui. Gente, vocês acreditam que esse professor Ciro Flamarion é lá da UF? Não conheço ele não, mas ele é de lá. Então tem aqui essas fotinhos, ó, do Reino Antigo, Reino Novo e Reino Novo, né? Então tem essas imagenzinhas. Vamos ver. As imagens revelam. Ai, ficou bem em cima o negócio. Dá pra ver que tá escrito próxima, né? Caráter familiar do cultivo agrícola no Oriente Próximo, dada a escassez de mão de obra e a proibição no Egito Antigo do trabalho compulsório. Proibição do trabalho compulsório? Eles viviam disso. Letra B. A inexistência de qualquer conhecimento tecnológico que permitisse o aprimoramento da produção de alimentos, que provocava longas temporadas de fome. Essa também é trabalho compulsório à escravidão, lindinha, é isso. Longas temporadas de fome no Egito? I don't know, vamos ver. Letra C. O prevalecimento da agricultura como única atividade econômica, dada a impossibilidade de caça ou pesca nas regiões ocupadas pelo Egito Antigo, pelo Antigo Egito. Mas é claro que dava para ter pesca. O Egito era feito nas margens do Nilo, né? Então com certeza tinha pesca. Letra D. A dificuldade de acesso à água em todo o Egito, o que limitava as atividades de plantio e inviabilizava a criação de gado de maior porte. Será? Será que existia uma dificuldade no acesso, sendo que o Egito ele era construído em torno do Rio Nilo? I don't know também, vamos ver. A letra E, a importância nas atividades agrícolas do Egito Antigo, que ocupavam os trabalhadores durante aproximadamente metade do ano. E aí?
Sim, sim, lindinha, metade do ano por conta do clima e do próprio funcionamento da plantação, né, a plantação ela vai, eh, enfim, existem épocas de secas e épocas, de cheias. Nas épocas de secas, as atividades agrícolas, elas tinham que ser interrompidas por conta das secas, mas que eventualmente elas iam voltando a encher, e aí as atividades agrícolas voltavam. Isso aí, Nelson, é letra E mesmo, tá? Essas imagens, elas representam as atividades agrícolas do Antigo Egito, né? Que ocupavam os trabalhadores durante aproximadamente metade do ano, né? Que era os trabalhadores, né? O pessoal da servidão coletiva, a função deles era principalmente a de plantio, a função agrícola, e também as obras, tá? Vamos para a última para a gente encerrar, porque são quase 5 horas da tarde, meu Deus. Vamos ver. Essa é rapidinho, vamos lá. Durante o reinado de Hammurabi na Babilônia, foi escrita uma relação de sentenças legais que, modernamente, é conhecida pelo nome Código de Hammurabi. O objetivo da obra era: letra A. Estabelecer uma ordem constitucional para fundar o Estado Imperial Mesopotâmico. B. Enaltecer a pessoa do rei, associando-o ao poder, à justiça e à sabedoria. C. Proporcionar aos cidadãos do Império um código legal universal e aplicável a todas as situações conflituosas. E letra D. Impor a lei do talião como norma exclusiva da ordem constitucional mesopotâmica. Lei do talião é a do olho por olho, dente por dente, tá? Letra E. Promover a igualdade jurídica entre todos os súditos do rei. Vamos ver, vamos ver. C, A, D. Vamos lá. Gente, aqui no meu gabarito é a letra B. Que loucura, né? Associando ele ao poder, à justiça e sabedoria, lembra que ele vinha naquela pedra? E aquela pedra. A letra C ele é muito tentadora, lindinho. Eu acho que eu tô com você nessa. Proporcionar aos cidadãos do Império um código legal universal aplicável a todas as situações conflituosas. Basicamente isso, tá? Era muito isso também. Mas eu acho que a letra B acaba estando como mais correta. Lembra daquela pedra que o Hammurabi mandou fazer, espalhar em todos os lugares do Império? Era ele na frente do Deus Sol, né? Como se fosse ele passando lá para a população aquilo que o Deus Sol pediu. Então ele centraliza o rei como uma ideia de poder, justiça, sabedoria e etc. Mas é uma questão muito tentadora também. A letra D, para mim, era uma boa opção. É isso, gente. Aula finalizada. Eu vou botar depois para vocês os slides. Aquela como eu botei os slides da última aula, ficou legal? Deu para acessar? Muito obrigada, Nelson. Você arrasa. Sim, tá. Então eu vou postar do mesmo jeito como eu postei a outra aula, eu vou postar essa também. Tá bom? Gente, muito obrigada por vocês que ficaram aqui até o final, para vocês que participaram e um beijo. Semana que vem a gente volta para falar de antiguidade na Índia, na China e para falar de Grécia e Roma. Semana que vem vai ser babado, hein? Se eu fosse vocês, eu não faltava. Porque, infelizmente, gente, a gente tenta não babar ovo da Europa, porque é um lugar horroroso, mas é muito legal. Grécia e Roma, infelizmente, é a parada. Beleza? Beijinho, gente. Beijos, beijos, beijos. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana pra vocês. Tchau, Nelson. Muito obrigada. Lindinha, Raíssa. Obrigada pra todos vocês. E beijos, beijos, beijos.